E aí, turma, vamos agora para a nossa aula de semana 3 de Física Geral Experimental 2. Falar sobre conversão de energia elétrica, geradores, resistores, receptores e capacitores. Primeiro, geradores. Transformam qualquer outra modalidade de energia em energia elétrica, como uma pilha comum. Os portadores de carga, ao atravessarem a pilha, têm um ganho de energia potencial. Esse ganho ele é feito através da quantidade de energia de uma outra modalidade que se transforma em energia elétrica. Essa quantidade vai ser o ganho de energia potencial por unidade de carga. Isso a gente chama de força eletromotriz. Então, a força eletromotriz é a quantidade, o ganho, né, de carga pela quantidade de carga que passa, unidade volt. A diferença entre força eletromotriz e a tensão é que a tensão é sempre medida entre dois pontos distintos de um circuito elétrico. Já a força eletromotriz ocorre dentro do gerador. Todo gerador tem uma resistência interna, qual parte da carga acaba se perdendo. O gerador ideal é aquele que não tem uma resistência interna, né? Mas na prática não existe um gerador ideal. Para a gente calcular as potências. O polo de maior potencial é comumente chamado de polo positivo, mas os sinais dos polos, na verdade, significam qual que tem maior potencial e qual que é o menor potencial. Necessariamente, o polo negativo não precisa ser negativo. O sentido da corrente elétrica no interior da bateria é do menor para o maior potencial, pois é um movimento forçado, onde os portadores de carga ganham energia potencial elétrica para depois fornecê-la ao circuito, que está ligado à bateria. Então, as fórmulas estão aí. Potência total, que é a quantidade de energia de qualquer outra modalidade que é consumida ao produzir energia elétrica por unidade de tempo. Aí PT é o epsilon, né, que é a força eletromotriz vezes a corrente. Potência dissipada é a potência consumida pela resistência interna, aquela perda, né, que é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Potência útil é a potência que de fato o gerador fornece ao circuito entre os polos. Considerando que o circuito ligado aos terminais do gerador seja um aparelho qualquer submetido a uma tensão 1, a potência útil é U, que é essa tensão 1 vezes a corrente. Está aí a equação do gerador. A tensão U é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. A curva característica do gerador, como é uma expressão, a equação do gerador é uma expressão de primeiro grau, dá uma reta, sendo que em dois pontos da reta são os pontos mais interessantes, o do circuito aberto e o do curto-circuito. Circuito aberto quando a tensão é máxima e a corrente é mínima, e no curto-circuito quando a corrente é máxima e a tensão é mínima. O coeficiente angular dessa curva nos dá a resistência interna. O circuito aberto está lá, I igual a zero e U é igual à força eletromotriz. Se I igual a zero, se a corrente é igual a zero, não há consumo de energia na resistência interna. Nessa condição, a tensão entre os terminais do gerador é a própria força eletromotriz, quer dizer, não tem a perda na resistência interna. Dizemos que o circuito está aberto, pois não há circulação dos portadores de carga. Medir a tensão entre os terminais de uma bateria com circuito aberto é um procedimento usual para estabelecer qual é a sua força eletromotriz, já que vai ser igual à tensão. Já o curto-circuito, para que esses dois pontos do gerador tenham o mesmo potencial elétrico, basta ligarmos esses pontos com um fio ideal. O gerador vai ficar numa situação de curto-circuito. Nessa situação, a potência útil é nula e toda a energia da outra modalidade que vai ser dissipada dentro da resistência do próprio gerador. Aquela energia que está se transformando em energia elétrica. Se o gerador for, por exemplo, uma pilha comum, observa-se que ela se descarregará rapidamente. Podemos dizer que, exceto em situações acidentais, ninguém tem interesse, né, em fazer o curto-circuito. Lei de Pouillet. Consideremos um gerador alimentando um circuito exclusivamente resistivo. Podemos ter nesse circuito vários resistores associados, mas é sempre possível substituí-los por um resistor equivalente. Então, a somatória de resistores, a somatória das forças eletromotrizes e a somatória de resistores vezes o I, aqui é a corrente. O somatório das forças eletromotrizes é igual à soma das tensões de todos os resistores externos e internos. Rendimento. O rendimento de uma máquina qualquer é a relação de potência útil e potência total. Então, nos geradores, a gente vai ter essa relação também. Vai ser a tensão sobre a força eletromotriz. Os rendimentos dos geradores, considerando apenas a resistência interna e externa, está aí a fórmula também.
Associação de geradores. Primeiro em série. Dois ou mais geradores estão associados em série quando entre eles não existem nós. Como decorrência, os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes, e a soma das resistências equivalentes vai dar a resistência equivalente. Já a associação de geradores em paralelo diz que os geradores estão associados quando eles estão submetidos à mesma tensão. Então, a gente vê aí, no nó, a corrente se separa em três, né? E a força eletromotriz equivalente é a própria força eletromotriz, e a resistência, nesse caso, a equivalente vai estar dividida por 3, se fosse por 4 seria dividido por 4 e por aí vai. Agora, os receptores. Aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em qualquer outro tipo de energia, desde que não seja exclusivamente térmica, como aparelho de som, TV, motores elétricos e baterias recarregáveis, são receptores. Então, o aparelho de som transforma energia em som, TV nas imagens e por aí vai. Lá nos receptores, a gente tem a força contra-eletromotriz, F100 ou epsilon', quantidade de energia elétrica que ele consome, né, que ele transforma por unidade de carga que o atravessa. A unidade também é volt. Também tem resistência interna e as fórmulas de potência total, dissipada e útil são as mesmas. A equação do receptor é equivalente, só que é a força contra-eletromotriz, né? Dois fenômenos ocorrem simultaneamente no receptor: a transformação de energia elétrica em outra modalidade e o consumo de energia elétrica devido à resistência interna. A curva do receptor é uma curva desse modelo, cujo coeficiente angular também dá a resistência interna do receptor. Rendimento também é equivalente, lei de Poiêle também é equivalente, né? Os receptores, geradores e os resistores podem ser interligados e funcionar conjuntamente, formando um circuito elétrico. Chamamos o circuito de malha única o circuito cujos elementos são todos ligados em série, havendo, portanto, um único percurso fechado para a circulação de corrente elétrica. O circuito de malha única não contém nós. Falar agora sobre as leis de Kirchhoff. No curto-circuito, ao percorrermos um trecho de circuito, podemos fazê-lo acompanhando o sentido da corrente ou em sentido contrário, né? Porque não tem resistência no meio. Bateria, quando passamos por uma bateria, vemos se vamos do maior para o menor potencial, o potencial elétrico diminui e há uma queda de potencial elétrico. No caso contrário, o potencial elétrico aumenta independente do sentido da corrente e do fato da bateria estar funcionando como gerador ou receptor. Então, está aí as características, né? Do gerador, né? A corrente vai do menor, do polo negativo para o positivo, e a tensão em A é menor do que a tensão em B. O receptor vai do polo positivo para o polo negativo, a tensão em A é maior do que a tensão em B. O resistor. Quando acompanhamos o sentido da corrente, o potencial elétrico diminui. O resistor dissipa energia potencial elétrica. Mas se passarmos pelo resistor no sentido contrário da corrente elétrica, o potencial elétrico aumenta. E tem aí um quadro com um resumo das características desses bipolos aí. Isso aí está no livro. Falando agora de fato da lei de Kirchhoff, a lei dos nós. Pelo princípio da conservação de carga elétrica, essa é a primeira lei, né? A soma das correntes que tem sentido de aproximação do nó é igual à soma das correntes que tem sentido de afastamento do nó. Então, a corrente que chega que chega no nó, quando ela sai para dois pontos, a partir do nó, I2 e I3, a gente diz que I1 é igual ao somatório dos outros pontos, né? De I2 mais I3. Então, a partir do nó, ela subdivide, mas o total somado vai dar a original. E a segunda lei de Kirchhoff é a lei das malhas. Ao percorrer uma malha, retornamos ao mesmo potencial de partida, ou seja, a soma algébrica das tensões de cada elemento do circuito é nula. Convenção dos sinais. Os sinais de mais e de menos são convencionados de acordo com o fato do potencial ser maior ou menor em cada terminal do elemento. Já falou isso. Para a gente resolver um circuito de malhas duplas, vamos fazendo um passo a passo. Primeiro, assinalar as correntes em cada ramo, sem se preocupar com o sentido correto. Depois, assinalar, de acordo com os sentidos de corrente imaginados, os sinais de mais ou de menos em cada elemento. Aplicar a primeira e a segunda lei de Kirchhoff. Falando agora dos capacitores. A aplicação dos capacitores é de armazenar energia usando as propriedades da indução eletrostática.
Considerando uma situação na qual um corpo eletrizado A induz a separação de cargas elétricas por um corpo B ligado à Terra. Então, um corpo A induzido positivamente ele é indutor, ele induz o corpo B que está aterrado, ou seja, está em carga neutra, a atrair as suas cargas negativas. Indução parcial, quando a capacidade Q é menor do que em A. Nesse caso, a carga induzida é em módulo menor do que a carga do indutor. É o caso que estava mostrando ali agora na figura. Genericamente, a carga induzida é em módulo sempre menor ou igual à carga do indutor. Indução total, se todas as superfícies do indutor e do induzido estiverem muito próximas em relação às dimensões desses corpos, a situação também é de aproximadamente indução total. Capacitor. A sucessão de dois condutores em regime de indução total, ou seja, a carga do indutor é em módulo igual à carga do induzido. Nessa situação, é indiferente quem seja definido como indutor ou induzido, e cada condutor se constitui uma armadura do capacitor. No caso dos capacitores, não importa o potencial elétrico de cada condutor isoladamente, mas sim a diferença de potencial entre eles. A carga de um condutor é definida como a carga da armadura positiva, uma vez que a carga total, se considerarmos as duas armaduras, é sempre nula. Você vê aí que o símbolo do capacitor é igual. Igual para os dois lados, a parte vertical. Capacitância. Verifica-se que é constante a relação entre a carga do capacitor e a tensão aplicada nas armaduras. Essa constante depende do capacitor que estejamos analisando, é denominada capacitância, ou capacidade do capacitor. Capacitância é dada por C igual a Q dividido por U, onde Q é a carga do capacitor e U a tensão entre as armaduras. A unidade de capacitância é o farad, que corresponde a 1 coulomb por volt. Tem alguns exemplos de capacitores, cilíndricos, esféricos e planos, no livro falando detalhado sobre cada um deles. O gráfico tensão vezes capacidade de carga passando, onde o coeficiente angular ele dá numericamente e aproximadamente a capacitância. A fórmula de energia potencial elétrica no capacitor. Capacitor plano. A capacidade do capacitor plano pode ser dada por essa expressão, onde A é a área de cada uma das armaduras, também na parte de cima ou na parte de baixo, e D é a distância entre elas. No meio, você tem a constante de permissividade elétrica, é o que passa, é o meio pelo qual as cargas passam de uma para outra. A constante eletrostática pode ser definida em termos desse dessa força eletromotriz. Em cima dessa constante de permitividade. De acordo com a conveniência do problema, ou utilizamos a constante K ou Epsilon, sendo qualquer uma delas obtida a partir da outra. Se esse meio for o vácuo, se passar entre as duas placas, entre as duas armaduras, ele for o vácuo, o Epsilon é 8,85 vezes 10 a menos 12, no SI. Os meios materiais possuem permissividade elétrica maior do que a do vácuo. Inserindo um material isolante dielétrico entre as armaduras do capacitor, aumentamos sua capacidade. Nesse caso, é habitual nos utilizarmos da condutividade da constante dielétrica. É uma grandeza dimensional que indica a relação entre a permitividade no meio e a permissividade elétrica no vácuo, a relação do meio que é sendo usado com o vácuo. Nesse caso, a expressão para o cálculo da capacidade é essa. Para a resolução de circuitos elétricos que temos capacitores, basta que nos lembremos que na região que está inserido o capacitor, o circuito está aberto e nesse ramo a corrente elétrica é nula.